Hello, gente! Nosso Hello Val hoje tá com um casal aqui polêmico, hein? Olha, ele cantor consagrado de pagode, ex da banda Bros. Ela é influenciadora autêntica, ex-Power Cup. Juntos conquistaram o público com intensidade, amor e verdade. No podcast de hoje, vamos além da fama para entender os bastidores de um casal que vive sob os holofortes. Felipe Duarte e Nina Cachoeira. Bem-vindos! Ai, fiquei feliz com a visita de vocês. Estão preparados? Eu já até fiz uma brincadeira com ela aqui que eu vou mostrar depois. Pois é, eu confesso que eu tô meio suando frio, tô um pouco preocupado. Saúde, bem-vindos. Obrigada a gente pelo dá convite. champanhe para os convidados para eles falarem mais. É, gente, é a tática. Hello. Costuma funcionar, viu, gente? Gente, vocês gravam tudo o tempo todo, vocês dois? Não. Casal reality. Quando a gente saiu do Power, eu gravava mais. Mas aí a gente vai começando a ficar com uma preguiça, sabe? De ficar mostrando tanta nossa vida. E a inveja vem que vem que Não, mas vem. eu tô passada, vocês estão juntos há 20 anos? 20 anos. Mas vocês têm carinha de bebê, né? Jovenzinhos dois, né? Obrigado pelo carinho de bebê. Vocês estudaram juntos? Qual que é a história do Não. casal? Como é que se conheceram? Nós nos conhecemos num carnaval fora de época em Caldas Novas, Goiás. Eu conheço lá. Já levei meus filhos. Eu sou lá. de Goiás. E aí Você é de lá? o Felipe Meu era do filho Bros. arrumou uma namorada na época lá que tinha a família são italianos, mas a família mora em Goiás. Sim. Aí ele vivia ali por Goiás. Ah, ali. lá é bom demais. E aí vocês conheceram lá em Caldas Eu sou de Novas? Brasília, minha esposa é de Anápolis, Goiás. Eu já fazia parte do Bros, essa banda que você citou. Essa banda aqui que tava Brás. Ele escreveu errado, escreveu sim. Aí tá aqui a banda. E aí, num final de semana que ia ter esse famosa carnaval a banda. fora de época, assim, nessa época é bastante. E calhou de ter um final de semana sem compromisso, acho que uma data acho que foi remanejada. E aí eu fui pra Brasília visitar meus pais, que eu sou de lá, e lá encontrei uma turma de amigos que me convidou pra ir até Caldas Novas curtir esse carnaval fora de época. E lá nós nos conhecemos, no carnaval camarote de lá. Sim. É. E você tava fazendo o que lá? Tava curtindo o carnaval. Engraçado que a gente não tinha nenhum amigo que se Então, isso que conhecia eu ia nada perguntar, se alguém disso. conhece, tipo, Não, alguém ele chegou em apresentou. mim no primeiro dia. Eram 3 dias de A festa. ele Nina che- já era linda assim ou era mais ainda? Sempre foi lindo. Mais ou tá mais agora? Eu acho que tá mais. É porque tem mulher que às vezes fica mais bonita, né? É, Bom, eu acho que tá me mais. considero a louca. Porque lá no interior, quando eu era pobrinha, eu achei, não é que eu era feia, mas eu acho que eu tô melhor agora, louca. Tem isso, sabia? Tem, não é? tem, Você não se sim. acha mais bonita? Sim, a gente vai... São vai ficando- fases, né? é. Porque às vezes vai ficando mais cheinha, às vezes vai ajustando, né? Aí você viu ela, se apaixonou? Cara ou não? Ah, Como ela foi? chama muito atenção, né? Bonita mesmo? Você falou, pô, eu vou dar conta, assim? É, então, na primeira noite a gente não conseguiu nem conversar assim Não. dessa forma, né? E no Só segundo deu um dia. oi. Acho que nem oi, né? É. Não tinha Instagram? Como que era, então? Pegava, pedia telefone? Não tinha WhatsApp na época. Então, como que faz? Como é No que segundo fazia? dia, um primo dela puxou assunto comigo. Ela tava numa turma grande com a família dela, amigos. E um primo dela puxou assunto comigo falando de música, brincando, que queria ser baterista da minha banda e tal. E aí acabou me o aproximando. primo dela. Sim. É, um primo da Ei, Marina. priminho. Ajudou, né? E aí acabou me aproximando do grupo de pessoas onde ela estava. Eu tava também tava só eu e um amigo nessa hora. Eu fui com uma turma grande de amigos, mas fiquei mais com esse meu amigo lá e Mas você acabou que olhou a gente- e, tipo assim, você falou, quero ou fico... Porque tem isso também, a gente às vezes olha pessoas, não, né, deixa rolar. Às vezes você olha e fala, nossa, eu quero. Foi decidido ou não? Foi. Tipo, eu quero. Foi que Foi. desde o primeiro dia ele veio tentar falar comigo e eu falei que eu não queria. Aí você já falou de cara que não queria. No primeiro dia, assim, sabe por quê? O que que menina. acontece? Ele era... o Bros era... Muito Na famoso. época era muito famoso. Eu falei, o que eu vou fazer com esse menino? Esse menino vai ficar comigo e eu, no outro dia não vai nem lembrar que eu existo. Não vou fazer Não, isso. queridinha, não exagera, né? Ah. Hello, né? Também não é Mas assim. aí, e olha que não foi assim, porque no segundo dia ele já estava bem na porta do camarote esperando. Eu falei, nossa, é porque quer Mas mesmo. ficar, calma, ficar e dar uns beijinhos? Só dá beijinho. Ah, bom. Só. Menina do interior de Goiás. Nossa senhora, recatada. Não pode Não já, pode. igual essas meninas de hoje em dia já vai pra cama. Não, de jeito É nenhum. verdade, porque eu acho que a mulher que vai... Tem umas que dá certo, né? Nada contra quem faz isso, mas eu não acho, tipo... O homem não leva a sério a mulher que Não vai... leva porque ele a casou. primeira vez que conhece a mulher vai pra cama, leva? Val, você tá falando aqui, eu tenho 2 filhas, né? Aí você tá falando, eu tô aqui, uma de 17, uma de 13.
Aí você falando isso, eu tô... Mas leva, Você falando sério. que antigamente eu tô em contraponto com hoje em dia. Eu já tô aqui pensando, meu Deus do céu, esse assunto é tão Mas complicado. é bom falar que se eu tiver uma filha, eu matava ela se ela fizesse isso. Pois Gente, com é. todo respeito, mas Pois eu... é. Imagina, a gente batia... Lá no sítio a gente apanhava só, não podia nem dançar com o menino. É. Não podia nem encostar. As coisas mudaram tanto, né? É o tanto que quando eu namorava com ele, os meus pais não deixavam eu vir pra São Paulo sozinha. Tá certo, Tinha seus que pais. trazer alguém aqui comigo, mas era mais ele que ia lá me ver. Homem, quando quer, vai atrás, querida. É. Hello. Mas peraí, Felipe. Aí você foi da transição do grupo Bros Sim. pro universo do pagode, com os travessos. Isso, em 2003, o Grupo Bros durou de 2003 a 2005, Val. Tá. Em 2005 o grupo acabou, Qual foi a música mais famosa do grupo Bros? se chama A Prometida. Como O que refrão é sim, 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 esse amor é tão profundo. Ah, essa música é Você nem- ótima, louca. É essa? Oh, gente, essa é muito boa, essa música. Essa música é animada, né? Sim, sim. Canta aí mais um pouquinho aí. Sim, 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 esse amor é tão profundo. Mas não é um você remix, me- não? Essa música é uma versão É, de uma música... de uma música mexicana. mexicana, do né? Carlos Vives. É, exato. Ganhou Grammy, tudo, essa É música. E aí, maravilhosa essa música. os empresários na época fizeram uma versão dessa música e foi um baita sucesso. A gente ganhou o disco de ouro em 7 dias. A gente foi lançado num domingo no Gugu e voltou no outro já pra ganhar o disco E o de Gugu ouro tava onde? No SBT? no SBT. Ai, maravilhoso, Gugu, né? Nem É, fala, saudade. a banda veio de um reality show produzido pelo SBT, de uma produtora argentina, mas que era transmitido no SBT. 2 anos antes, essa mesma produtora lançou o Ruge. Que Ah, foi eu um lembro do Ruge. sucesso- Ai, da nossa época, uma louca. sucessão. E aí, Gente, eu adorava o Ruge. Isso. Aí você foi pro lado mais de pagode e e tal. quando o Bros acabou, eu recebi o convite pra fazer parte dos Travessos, que é uma banda de pagode. Maravilhoso também os travessos. Bom também, né? Bom, também. E Fiquei aí lá você... 15 anos. 15 anos. Nossa, deve ter tanta história. Tem. Muito. Meu Imagina tudo que eu passei já Deus. casada com ele. E a Nina, você, tipo, você era modelo ainda, nova, né? E aí, de que forma? Você, de repente, você já viu nessa vivência aí de construir sua identidade com ele? Não Como foi que foi fácil. isso? Então, quando eu casei, eu tinha o quê? 23 anos de idade, eu era muito nova. Saí lá do Muito interior nova. do Goiás, vim pra São Paulo, onde não conhecia ninguém. Aí vocês já vieram morar em São Paulo, né? Ele já morava aqui. Ah, você já estava aqui. Já tava há 2 anos aqui já. E aí, como você fazia? Então, aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí eu já tava grávida da minha primeira filha, da Nicole. E aí eu já, como eu sempre gostei de tirar foto, é modelo fotográfico mesmo. Eu fui para uma agência que chama Daphne, que eu não sei nem se existe hoje ainda. Fiz algumas propagandas legais, né, na época. Linda desse jeito, tem que fazer mesmo. Aí eu fui Obrigada. Fiz o teatro no Wolf Maia, que lá, Maravilhoso, né? 2 anos e meio. É um dos melhores, né? Só que eu não consegui terminar porque era muito tempo e eu ficava com saudade da minha filha, era neném ainda, não tinha nem 1 ano de idade. Não dá, mas a gente morre de saudade. Aí eu falei, não quero isso mais. Não dá. E aí logo eu fiquei grávida da Alice também, aí... 2 meninas, nossa, 3 mulheres, hein? 3 mulheres e uma cadelinha. Felipe, você tem que trabalhar, querido. Na Mulher hierarquia, custa caro. Na hierarquia lá em casa eu tô atrás da nossa cadelinha. Ah, mas com inclusive. certeza. Mulher custa caro, né? Eu sei. Com 3, né? 3. Ainda bem que também vamos ser sinceros, né, Val? Uma já empresta, compra uma roupa, já passa, isso é já verdade. compartilha. Tem as suas mas vantagens. sapatos, Para as bolsas, mães, bolsa, elas quando elas maquiagem. pegam, ficam doidas quando Eu elas também pegam. não mesmo. gostaria. Não E tem eu um adoro bom. ver elas brigando por causa da roupa, da bolsa que a outra pegou e devolveu, né? Mas também você foi pai jovem, então, né? Quantos anos você tinha quando nasceu sua Eu filha? tinha 27, 26. Não, eu tinha 24, você tinha 25. quando a Muito Nicole jovens, e nasceu. que bonito ver a história de vocês, né? 20 anos juntos, que hoje é tão difícil ver um casamento, né? E assim- Durar. Sim. É difícil, não é? Mas e aí você, quando você viajava, ela ia com você ou não? Ela ia comigo quando ela Várias sentia vontade, Cara, como né? é que você aguenta o assédio dessa mulherada que hoje em dia tá Nossa, muito gente. safada? Vamos falar Ali, a verdade. Na época, Essas mulheres hoje em dia tá mais safada que os homens. Vamos dar mais champanhe pra Val? gente? Não, Eu tô dá pra ele gostando. que acabou aqui o negócio. É que eu cheguei com sede, desculpa, Tá. pessoal. Não, pode, a gente tem mais. sabe o que aí. acontece? Quando... Até aqui que eu dou Como pra a ele. gente não tem ninguém da família aqui, então eu sempre tive uma Mas a gente vai babá, abrir outro. uma Ô, Val, funcionária obrigado pra demais. ficar com as meninas pra eu poder ir Viajar. acompanhar ele. Tá. Porque eu acho assim, ó, Nosso presidente veio e bebeu tudo antes. Deixa o presidente beber, gente. O presidente pra beber. o Obrigado. trabalho dele, Obrigado, aquele Val. tanto de homem, imagina, numa banda, só homem, eu tinha que ir junto.
É verdade, né? tá Pra certo. impor um Tem que respeito, cuidar, né, amiga? pra Também, cuidar. né? Eu falo que é pra cuidar, É, né? e eu sempre ia. E depois veio o Power, né? O Power que eu fiquei mais então. conhecida. Aí calma, aí depois dos shows, aí durante o Power Cup, vocês viveram um momento de tensão e superação lá dentro, né? Sim. Eu imagino. Qual foi, tipo assim, o maior aprendizado do casal após essa experiência? Falar o seu? Ah, Fala. Val, eu aprendi a respeitar ainda mais os limites que a minha esposa tem, né? A Marina, ela tem um lance com altura, por exemplo, e lá as provas são extremamente radicais, hiper bem elaboradas, é muito legal. Na verdade, uma coisa que mais me pegou para participar desse perfil de programa foram as provas. Nem tinha pensado no São tão difíceis? muito. E eu nem É? tinha pensado no quão difícil é conviver com as pessoas, mas as provas, isso me Qual que pegou é de pior, cara. conviver com as pessoas? Conviver. As conviver com as Conviver. pessoas. Eu ia falar isso. É muita gente. Vai ser difícil conviver com as pessoas que a gente conhece. Imagina com pessoas totalmente desconhecidas, cada com cabeça é um hábitos mundo, diferentes. Exato. Não deve Educações ter sido diferentes, fácil. criação. Exato, nossa. Mas as provas eram incríveis. E a Marina tem muito medo de altura. Então, eu assim, também ó, tenho medo de altura. eu sabia? acabei ali dentro. Eu já sou bastante assim aqui fora, mas ali dentro, né? Você não tem como ser um personagem, né? As máscaras não resistem a tanto tempo de exibição, né? 24 horas por dia. Uma hora cai, né? E assim, foi muito bacana poder demonstrar pro público também que a gente tem essa cumplicidade de respeitar o limite dela e a gente perdia, não Tudo consigo bem. fazer essa prova, tá tudo certo, isso não era um problema melhor pra do nós. que deixar ela mal, não, né? Exato. Você não Sim. vai viver disso. Eu acho que isso talvez tenha sido o mais Mas legal. isso é legal da sua parte, ponderar Obrigado. isso. As pessoas têm que entender, cada um tem seus limites. Eu sou ultra E não vale competitivo, tudo viu? como hoje em dia. E pra mim não vale tudo. Não vale, sei lá, tem coisas que eu não, meu caráter, o que me, sabe, o que me tira do sério. Umas coisas são brincadeiras, outras coisas que nos magoam muito, né? A gente tem que ter um limite pra tudo na vida, Sim. né? E é legal essa sua colocação. Eu sou bem assim, viu? Parabéns. Parabéns. Agora, a Nina, você protagonizou discussões assim, marcantes no reality, né? Sim. Foi como a Mirella, Janice. Janice. Como lida aí com essas críticas? O pessoal, tipo, perturbava muito, muitas críticas. Nesse dia em si, nessa briga em si, que foi a mais pesada do reality, Depois do tem dia que eu pôr estava aqui, lá, eu quero ver essa briga aí. Anota aí pra pôr. que foi no hotel, saiu em todo canto. E hoje eu me arrependo tanto, se eu tiver... Mas por que brigaram? Desculpa que eu não vi. O que acontece? Lá nesse Power, tinha muito influenciador que tinha milhares de seguidores. E eu não tinha nada de seguidor. E com essa participante em si, ela tinha acho que 7 milhões na época. E quando fomos pra DR junto, eu acho que ela não gostou dela ter saído pra nós. Ah, ela queria que fosse... Ai, como se vivesse seguidor. Hello. Tem um monte de favelada aí cheio de seguidor. Com todo respeito à favela, mas não vivo de seguidor, né? Entre Sim. aspas. Não é... E quando a gente saiu... Às vezes tem menos que tem mais relevância do que Sim. tem milhões de seguidores, não é verdade? E quando a gente saiu, a gente viu aquilo no Twitter, falou, ela desmerecendo o trabalho do Felipe, sendo que ela era uma das megas fãs do Bros. Foi. Eu acho isso muito feio. Que feio, eu não vi isso não, que eu não assisto mesmo, mas que feio você tá me contando isso. Que E aí feio eu falei, pra- Felipe, você tá certa mesmo de discutir. Você vai responder. E respondeu. Só que eu acho que ela não gostou e O que lá você no falou, dia... Felipe, pra ela? Na verdade, assim, Val, sendo bem sincero, isso é um traço meu, assim, uma coisa minha. Eu, às vezes, pra não levar... Autêntico, tem jeito de Pra ser não levar as autêntico. coisas pra ferro e fogo, eu tento entender o que levou, às vezes, a falar certas coisas, ou ter certos tipos de Ser comportamento. mais ponderado. Até porque a gente trabalha com a nossa imagem, eu sei o quanto o preço que foi pra chegar até aqui, sentar nessa mesa pra estar falando com você, né? Sim. Todas as coisas das quais eu já abri mão, as coisas pelas quais eu já passei. Então, por causa de uma discussão, por causa de uma palavra mal colocada, hoje em dia a gente é cancelado e você perde sua agenda de shows, você perde você vive da suas sua possibilidades imagem. de negócio. Então, eu sou um cara que Pondera tá bom, mais. pondero mais porque tem brigas que não valem a pena ser lutadas, né? E nesse caso, ela fez um comentário talvez infeliz no Twitter. E o Twitter é tóxico pra caramba. Às Ali vezes tem de tudo, alguém né? faz um comentário na sua orelha e você, dependendo de onde você tá e tudo. Vou falar por mim, tá? Vimos esse comentário da Mirella especificamente e a gente tava jantando, já tomando um vinhozinho ali e tudo. Quando eu li,
A da raiva, né? Ah, falou tal coisa, Felipe, você já tá aqui no clima, você já tomou uma, você vai dar e você escreve alguma coisa que depois da qual você pode se arrepender ou não. Celular e bebida não combinam. Não combina. Não mesmo. Não que isso tenha sido preponderante pra eu respondê-la da maneira que eu respondi. Mas onde que eu quero chegar? Que às vezes ela também escreveu e depois... Mas já a flecha depois que você atirou... Não falei nada. Falei, poxa, caramba, você também canta, mas será que você sabe realmente cantar? Alguma coisa assim. Você diz que mas canta, isso não quer dizer nada, não. Só que aí hoje tem tanta cantora que é ruim, não é? Mas, Valti, sendo bem sincero, assim, isso já tá superado entre nós, já Passou. encontramos o casal. Mas naquele momento você ficou... Do marido dela, mas... Com raiva. É aquela coisa assim. É raiva, dá aquela tipo, hello, né? Me respeita, sim, né? Só que a briga não história. Foi, sim, mas a briga foi direto no programa. Foi a final do programa, onde reencontramos todo mundo. Entendi. E ali, depois de algumas taças de vinhos também, né, amor? O vinho e champanhe. Aí não deu porque, muito certo. Né? Dizem que a gente fala o que a gente tá sentindo, né? Não, é que eu sou assim, ó. Não, gente, não é que... eu bebi muito, desculpa, você não rasga dinheiro. Não tô falando dessa história, não. Porque tem gente que eu conheço e fala, ai, eu fiz isso. Falei, você fez? Eu bebi... Não, não é porque você bebeu muito, não. Você não rasga dinheiro, como diz, e você não dá outras coisas que eu não vou falar aqui, então... Concordo plenamente com você. É que tem coisas que a gente fala... a internet não é propriamente o melhor ambiente pra se discutir certas coisas, né? Não, então mesmo, eu sou assim na minha vida. A gente no tete-a-tete, eu vou te falar coisa que na internet eu jamais falaria. E isso é, eu acho que até internet distorce. Coisa mais inteligente a se fazer, né? E essa briga saiu no Léo Dias, no Google, saiu em todo canto, assim, ó, no dia, meu Deus, a minha cabeça ficou... mas não dá nada, não. Mas eu... Você sabe o que o Amaury Júnior me ensinou? Quando eu entrei pra, entre aspas, nunca quis fazer esse negócio de televisão, a culpa do Amaury. Tava lá na minha casa quietinho, no meu aniversário, meu apartamento lindo e maravilhoso. Ele que me colocou na TV. Aí depois que eu fui pra Mulheres Ricas e fez aqueles... da minha vida, né? Falei, nossa, mas eu não sou isso aí. Capa da Veja, falaram tanta coisa ali. Falei, gente, mas eu não sou nada disso. Como que escreveram essas coisas? Aí eu liguei pra ele tão chateado, eu falei, Amaury, você viu que saiu lá na capa da Veja falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou fútil, que eu trabalho desde quando eu tinha 12 anos de idade, 8 anos, tava vendendo. Aí ele, calma, Marchiori, não se preocupe. Não tem notícia ruim, até a ruim é boa. Então, não se preocupe. Eu tô vendo ele falando isso pra você, você fez até a voz dele. Desse jeito, aí eu falei, Amaury, mas como é boa? Marchiori, vai tomar seu champanhe, continua rica. E pronto. É a vida. Então, assim, não, até a ruim é boa. Eu aprendi com ele, não dá nada, não. Aí a verdade sempre sobressai, o tempo é apaziguador e assim, mostra a verdade das coisas. Então, eu sou a prova viva disso. Hello. Haja história. Bom, e aí passou tudo isso, vamos falar aqui, aí o Felipe saiu dos Travessos para seguir uma carreira solo. Exato. E aí, como que é? Tipo, difícil, né? Você tá sempre numa banda, o que te falou, agora eu quero sair, o que te deu? Então, eu fiquei 17 anos da minha vida trabalhando em conjunto, né? E quando você trabalha em banda, sua vida fica meio que condicionada ao que... a turma faz. A turma toda quer, digamos assim, né? Então, qualquer decisão que você vai tomar... envolve uma votação, vamos ver o que a maioria acha. E chega uma hora que você não aguenta mais. Também, cansa, né? Demais. É bom mudar também, né? Ficar só na mesma coisa. E Val, assim, ó, 17 anos trabalhando em conjunto, eu me vi naquela. Fiz uma conta, né, da minha vida. Pô, eu vou tirar agora esses mesmos 17 pra correr atrás de um projeto próprio. Porque eu me doei pra vida... para uma construção de coisas em conjunto. Você canta, porque tem na banda, você cantava. Cantava, produzia. Por que na banda o povo presta mais atenção nos cantores do que nos músicos lá atrás, né? Não sei se é porque às vezes o cara tá ali na frente, né? Sempre. Canta, não é? Sempre. Tipo, você sabe o nome do cantor, mas até um erro, mas é verdade, né? E o cantor pode ser feio, sem dente. As mulheres querem o cantor. Você não vê o Marrone, tadinho? Ele tem uma voz maravilhosa, o Bruno e o mas são feinhos, né? Com todo respeito. Eu gosto deles, mas quem quer saber se são feios? É verdade. Ninguém. Com a voz que ele tem, que ele podia ser o que ele quisesse. Quando ele canta, eu falo, gente, arrepia, né? A voz dele é linda. Não é verdade? Não é que você é bonito. Eu tô falando que tem os cantores que ninguém quer saber se é feio, porque tá até chorando. Isso é, né, dependendo, não faz a menor diferença, né?
Mas não é? Aí você quis, tipo assim, agora você já canta, né? O duro é quando faz segunda voz e também tem esse problema. O cara quer ser carreira solo, aí também às vezes dá problema, não segue, Mas né? vou te falar, Val, tem muito cara de segunda voz aí que às vezes canta mais que o primeiro. Porque fazer segunda voz é tão difícil quanto fazer a primeira. Eu pensei Seríssimo. É dificílimo. Mas eu não vejo, por exemplo, do Bruno Marrone, eu não vejo o Marrone fazendo a primeira voz. É porque ali não é o perfil dele fazer a primeira voz. Mas sozinho, será que conseguiria? Mas tem duplas aí que o segunda voz canta tão bem quanto o primeiro. Por exemplo, Marcos e Belucci. O Marcos é um baita de um cantor. E Depende o Belucci, do cantor, né? O Belucci é absurdo cantando também. É verdade. Tem muitos cantores Mas aí tem Chitãozinho e Chororó que os Chitãozinho, quando... Não é? Eles são da minha cidade, Mas sabia? sabe o que é mais legal? Às vezes o primeira voz ele é muito bom e o segunda também é impressionante fazendo a sua segunda voz. Então tá cada um fazendo o seu melhor e essa talvez seja a razão do sucesso. A gente entrevistou aqui uma que era carreira solo e voltou, que eram as irmãs Cília e Luciana, que ela cantou inclusive com o Vitor e Léo, fez participação. Ela tem uma voz, gente, maravilhosa. A gente estava falando sobre isso, que culturalmente as duplas, parece que o sertanejo tem que ser dupla. Sim. Né? Que é tipo Leonardo, ok, porque aconteceu que, né? Mas é difícil, tipo, aí, o Vitor e Léo mesmo voltaram novamente, porque eles sozinhos, eles têm a voz bonita, os dois, mas eles sozinhos parece que os dois juntos parece que se completam, né? Engraçado isso, né? O Bruno Marrone, quando aconteceu aquele acidente com o Marrone no helicóptero, ele ficou muito tempo sem cantar, sem fazer show, igual agora, ele tá assim, ele caiu do palco esse final de semana? Foi, não vi não. Caiu e não vai poder fazer shows. E o Bruno, sozinho, não é a mesma coisa. Quando entra o Marrone, eu acho que encaixa a voz. Agora, tipo assim, de pagode, essas coisas. Não, aí pode ser sozinho. A gente tem vários que fazem sucesso, né? Sozinho, né? No caso do pagode, né? Qual que é a sua música aí da sua história, da sua vida, Felipe? A gente sempre tem uma. Val, eu escrevo também para outros artistas, né? Graças a Deus. E talvez a mais conhecida delas se chama Já Tentei, que foi uma música gravada pelo Exalta Samba em 2004. E de lá pra cá já foi regravada por diversos artistas, tem seus mais de 200 milhões de views aí. Qual que é? Canta aí um pedacinho. O refrão é: eu já tentei te esquecer, eu já tentei me conformar, em outro alguém já procurei. É por aí. Você compõe então. Componho também. Dizem que pra compor a pessoa tem que estar triste ou muito feliz, é verdade? Ou levar uns cornos, sei lá. Dizem, não é? É verdade isso ou não? Para algumas pessoas funciona assim. Não, depende, eu não tenho bem uma forma. Sei lá, alguém eu tenho que morrer, eu tenho que separar, eu tenho que perder um grande... Via de regra falam isso, que a pessoa tem que ter uma inspiração. Tanto é que no sertanejo falam da sofrência, né? A música é sempre alguém traiu, alguém largou, não tem isso? Tem, mas eu geralmente... No caso não, né? Graças a Deus. Eu me baseio em alguma cena que eu vi, um vídeo, um filme, uma outra música, né? Uma história que alguém me contou, uma viagem. Pode ser. Não tem isso também? Tem pessoas igual para escrever um livro, às vezes tem que ficar isolado, essas coisas. E agora, na sua carreira solo, qual foi a sua música, a primeira, assim? Eu lancei a minha primeira... Talvez a mais conhecida se chama Ela Dá Show, que tem um videoclipe no qual a Marina participa. Tinha que ser, gravou... né? Ela Dá Show, adoro. A gente gravou esse clipe logo depois da nossa participação no Power. Bombou, né? Não, essa música foi muito bem. Ia virar muito meme, Ela Dá Show. E meu último lançamento se chama Casa do Balanço, que saiu pela Universal Music, a minha antiga gravadora. Legal. E a música de trabalho se chama Soltinha. Quero até convidar o seu público para conhecer. Soltinha, então vai ter que cantar um pedacinho. Tem muitas soltinhas por aí. Pois é, fala um pouco disso. Depois que toma uma, fica soltinha. Mais ou menos essa história dessa música. É pra soltinha ou soltinhos também? No caso é soltinha, né? Mas a pessoa pode adaptar ao gosto do freguês. Legal, depois eu quero ouvir aí a soltinha. Ok. E agora voltando pra Nina aqui, Nina, como você sente que que a exposição nas redes sociais interfere ou contribuiu assim na sua vida pessoal? Eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal em si na rede, principalmente mostrar as minhas filhas, eu mostrava mais. Deu uma parada. Eu dei uma parada porque eu vi que aquilo ali tava fazendo mal pra gente, trazendo muita inveja, muito olho gordo, muita energia ruim. Então eu parei um pouco de mostrar o meu... Elas gostam ou não? Não. Meu dia a dia. Por exemplo, eu tenho um que adora, que é o Vitor. São gêmeos, meus filhos. O Vitor, desde pequenininho, eu tenho ele com o Silvio Santos com 4 anos de idade no palco. Ele correu porque ele queria ficar perto do Silvio.
Ele saiu lá do fundo, porque lá não é. Eu consegui gravar com o Sim. Silvio. E tem o Ike, que ele não gosta nem de fazer foto. Desde pequenininho, mamãe, não quero. Olha que engraçado isso, né? E as minhas filhas não gostam mesmo. Elas, pra Não tirar gostam. uma foto pra eu postar, porque às vezes precisa, é uma luta, mas eu consigo fazer com que elas tirem. Desde pequenininhas? Elas não gostam muito de aparecer, não. Não gostam. E engraçado que... Porque o pai, né, É. é cantor. E a gente, às vezes, vai gravar algum programa de TV e aí mostra uma foto delas. É. Aí elas falam, nossa, mamãe, que vergonha. Elas estão nessa fase de jovem, né? Às vezes. Adolescente. Mas nunca... eu não preocupo com hate, nunca preocupei. Não preocupa. A pessoa vai lá e fala, ah, seu cabelo tá amarelo, você Não. tá... Tem E olha isso, que né? eu tive vários hates. Vários. Mas eu leio e eu não trago pra Eu mim também, isso. não. Porque, Tô nem aí, que eu continuo com meu shampoo. O cara tá lá no fim do mundo falando meu cabelo. Ai, que preguiça. eu preocupo com a minha essência, com de é onde isso eu aí. vim. E eu não preocupo, não. Eu não me ataca. Mas tem que ter uma... É que vocês têm Eles são bem resolvidos. Sim. Quando você tem uma tipo estruturado na sua vida, seja um casamento, seja o seu emocional está legal, né? A pessoa tem que ter uma certa estrutura Sim. para enfrentar, porque muitas quando passa a situação caem, né? Sim. Ficam em depressão, não aguentam, Várias pessoas que vão surtam. pra reality mesmo, elas saem de lá depressivas. A mim não me atinge. Pode falar o que quiser, não me Eu atinge. confesso que eu melhorei de uns anos pra cá, viu? Eu antes me afetava muito, muito mais. Eu era o cara que entrava nos comentários e batia a boca no Twitter, no Instagram, eu batia a boca também. Quando a gente participou desse reality, que é o Power Couple, eu fiquei impressionado que as pessoas xingavam as nossas filhas, iam nas fotos das nossas filhas pra falar seus pais não prestam. Aí, meu amigo, pra mim é treta. Eu me policio bastante eu não mexo, mas hoje em mexeu com dia. meus filhos, aí, tipo, tô nem aí, se quer falar, fala, mas não tem faz coisas meus que, cara, filhos, às vezes a pessoa não pode passar sem ser uma resposta, não entendeu, dá, né? cara? Tá E pedindo, né? eu me policio bastante. Melhorei muito. Na época do Bros, do Bros, eu imaturo pra caramba, eu já desci do palco pra brigar, já parei parei a van pra sair no braço. Por que eles estavam fazendo lá embaixo? Coisas que às vezes hoje, né, das quais tipo eu me arrependo. naquela Xingamento. Você tá lá cantando, o cara tá xingando? Pô, muito. Cansei de passar por isso. Eu Já também. tomei latada. Já, pô, você que tá cantando e o cara tá te dando o dedo Eu do sou início ao fim favorável, do show. se eu tô lá cantando, eu sou favorável. Se a pessoa tá lá conversando ou tá me xingando, eu paro e saio. Eu sou favorável aos cantores pararem para que o brasileiro, principalmente, a ser educados em shows. Se você faz nos Estados Unidos, na Europa, você sabe disso, né? É tudo comportadinho, as pessoas são quietas, é tudo, tipo, você tá lá pra assistir o show. Aí tem um babaca ali bêbado, enchendo o saco. Esses dias foi... Cara, o Roberto Carlos estava certíssimo no show que ele é super educado. Mas tem hora que enche o saco, né? O cara tá lá cantando, acho que tinha um fotógrafo, não sei quem enchendo o saco dele. Ele falou, pô, sai daqui, não sei o quê. Mas é muita falta de respeito. Uma vez eu tomei uma celularzada também, porque às vezes o palco é meio distante do público, tem uma certa distância, e as pessoas têm o hábito de às vezes quererem que você tire uma foto durante a sua apresentação ou enquanto você tá cantando, ele faça uma selfie. E nesse dia, isso já aconteceu com outros artistas que eu já vi também. A pessoa arremessou o telefone, cara, e pegou no meio dos meus peitos. E depois você não sabe pra quem devolver o telefone, porque você não viu de onde ele veio. Eu não devolvo, não, quebro, só de raiva. Não, depois você fica, cara, de quem é, de quem é. Deve ter tanta enfim. gente louca nesses shows, né? Tem demais. Quem tem mais é demais. assim, mais... O homem ou a mulher que é mais, tipo, nesses shows, assim, Cara, vão mais pra cima? Val, depende do nível alcoólico da galera, porque também já vi situações engraçadíssimas de homens também se divertindo a beça com turma, com amigo, que quer subir no palco pra pular em cima dos amigos. Já vi de tudo já. O que jogaram, a coisa mais estranha que jogaram no palco pra você? Estranho, assim, ofensivo foi uma bela latada que eu tomei em Parauapebas. Nunca esqueci esse dia, porque a lata tava cheia, cara. Ainda bem que bateu nas minhas costas. Ai, que horror. Meu Deus do céu. Estranho, eu tive sei lá, que fingir. calcinha, igual jogavam pro Vano. Isso aí já também. Já. Calcinha? Já, sutiã. Mas tem muitos anos que isso não acontece. Acho que era mais na época do O público Bros. mudou muito, meu público, né, mudou bastante, mas na época do Bros, quando tinha esse apelo mais adolescente assim, era muita loucura mesmo. Era? Que doideira, né? A pessoa jogar uma calcinha. Pois é. Fala sério. E as calcinhas do Wanda, será que ele colecionava? Será? Onde foi Ele parar? falava, né, que ele Colecionava, ele mostrava até em matérias. Não é? No final do show você não dava nada? Tipo, vamos dar uma flor? Não.
Tem que dar alguma coisa. Pois assim. é, igual o Roberto, né? Pensa aí na Uma sua boa ideia, solo né? agora, ó. As mulheres Distribui flores, né? gostam. Ah, algo, não sei, tem que pensar. Hoje em dia tá tão moderno, É. né? Isso. Vamos pensar em alguma coisa mais atual. Vamos não sei. pensar aí, ó. Vamos falar com a Nina aí, né, Nina? Porque eu também sou um pouquinho ciumenta. Vai que, né? Você é ciumenta? Já fui bem mais. Você já, tipo, ele cantando, uma mulher lá dando em cima, você já tirou pra tirar satisfação, tipo, com ela, assim? Não, no show não, mas eu já pedi pra tirar na época, uma paniquete de um camarim. Essas paniquetes são safadas, né? Eu pedi pro segurança tirar uma do camarim. Cada história que eu já fiquei sabendo de paniquete. Ah, isso faz muitos anos também. Tem né? muitos anos isso. Tava dando em cima? Tava. Que safada. Demais. Gente. Eu acho que ela não sabia que ele tinha casado. Ah, deve E saber. aí? Essas mulheres não estão nem, não. Ela casou, essa daí? Ah, não sei. Eu não vejo nada da vida dela. Melhor. E nem ela da minha, porque eu bloqueei do meu, bloqueei do dele. Porque Ela eu tava tenho- seguindo ele? Seguia. Pelo Instagram? Vem cá aí no Instagram. Você cuida do Instagram dele? Cuido. Então menos. Ó, então menos Cuido mal. do meu, do dele. Ainda bem que ele não acha ruim, né? Porque Ela que me avisa quando tem alguma coisa que eu demorei a responder. Eu ou- acho que a mulher tem que ter a senha do Instagram do homem. eu tenho, eu respondo. Você acredita que uma vez, isso tem muitos anos também, deve ter mais de uns 8 anos, que uma menina, ele tava acho que em Porto Alegre, foi no Rio Grande do Sul, não lembro onde. Ela simplesmente mandou um direct falando, eu vou te passar meu número, na hora depois do show, você me chama, eu queria te conhecer. Eu mesma liguei pra... mesma liguei pra menina e falei, você quer falar com Ela meu deu esposo? água pra ele. Vou dar um Tá copinho pra ótimo, ele. tá ótimo. Não, Ah. eu liguei pra ela, falei, você tá Você querendo ligou? falar com meu esposo? Falei. Gente, essa mulherada tá demais, não é? E Nina, você foi desafiada pela Débora Albuquerque. Aliás, um beijo, Débora. Hello, faz tempo que eu não a vejo. Para uma luta. Ela é forte. Como recebeu esse convite? Está preparada? E como que é a sua relação com ela atualmente? Eu não tenho relação nenhuma com a Débora. Não suporto ela. Sério? Eu não suporto sabia. ela. O que ela fez pra No você? reality, a gente já não dava muito certo dentro do reality. Quando eu saí, um tempo depois, tudo que ela vivia falando de mim, falando que eu fazia muito botox no meu rosto, que eu não tinha expressão. Ah, mentira, a Débora tá com o rosto bem bonito. Quando ela falava isso, É eu inveja, postava hein, o Débora? antes e depois Hello. dela. É, Que ela Ela- mudou muito. ela tá meio esquisita mesmo. Ela tá muito forte, eu acho até bonito, Sim. mas o rosto ela podia dar uma amenizada mesmo. Eu nem sei como tá o rosto dela, porque eu não sigo, não vejo. O que acontece? Nesse sábado agora, eu estava curtindo meu sábado e me mandaram uma mensagem falando que ela estava num... Como chama? Evento? Uma Numa luta. E aí que ela estava procurando alguém para lutar, que parece que ela tinha chamado a Deolane não quis. E aí perguntaram de mim pra ela. E ela falou, super top. Só que eu não Você sei vai se... lutar com ela? Não veio o convite. Mas eu agora, se ela fizer, eu vou ligar pra ela aqui. Você Ah, quer que eu ligue? Vou não. botar. Vou ligar pra ela. Não, Fala, nem Débora, precisa. faça o convite agora pra gente Esperar os organizadores do evento Olha lá. montarem Mas se ela te chamar... Eu assim, faço box, né? Você faz? Faço. O box em si não precisa ser muito forte, não precisa. Não é questão só de ser forte, Não, tem que saber tem as usar a sua técnicas, força, né? Tem as Exato. técnicas. Eu já Eu fiz não- Muay Thai um tempo, é legal. Sim, eu não sei se ela faz, não Eu sei. não sei, mas tá forte, né? Mas Ela é bem o forte, musculosa. mas o músculo pra si eu não tenho medo não, porque Mas se você ela não não gosta fizer- dela mesmo? Não suporto ela. Não suporto, porque ela mexeu numa coisa Mulher, tão quando assim- começa a mexer no cabelo, é porque não suporta mesmo. É que ela não- quando acabou o pau, ela não esqueceu de mim. Ela ficava falando, pra quê? Me esquece. Vai, ela tem uma sabia. filha, vai cuidar da filha dela, né? Vai viver feliz com o marido dela. Mas não, ia lá, abria o Instagram, ficava falando de mim. Pra é? quê? Então, Dá às pra vezes é porque entender. incomoda, né? E aí. Não sabia disso dela, não. Sei que ela foi mandada embora lá da Record, deviam ter uns bafão. mas eu nunca nessa soube, época assim. do Link Podcast, eu É. meio que trabalhava lá Eu também. fui lá na época. Bom, mas você vai lutar com ela então, hein? Ai, vamos ver, Eu né? acho que tem que dar umas porradas. Vai ser boa essa luta, quero assistir. Tô convidada, se eu Gente, for convidada. Se você faz boxe, você vai dar nela, hein? Ai, não sei. Agora, como vocês administram as diferenças de personalidade no casamento e no trabalho, que não é fácil, né? Especialmente em situações de estresse de realities. Como é que vocês fazem?
Qual é o segredo? O Felipe, ele é mais calmo, ele mede as palavras pra poder falar. Eu não, eu falo sem pensar. Eu sou estressada, eu brigo. Eu nunca também. menti isso pra É ninguém. coisa da mulher. A mulher é mais assim, né? O homem eu acho que tem que ser mais o ponderado mesmo, não tem? Que a gente é mais emotiva. Em casa ele é assim, né, amor? É que assim, Val, tem coisa que... Não vale a pena, né? tem coisa que não vale a pena falar. E depois que fala, tá falado, É que né? a gente não aguenta. A gente E a gente é homem, a gente, meu, a nossa força é outra, o nosso gestual é outro, o nosso rompante de ódio é outro. A gente numa dessa aí se assusta. Eles são diferentes. É diferente. Homem é aquela coisa. Homem com homem, a gente não fica. Por exemplo, na minha experiência no reality do qual a gente participou, a Marina se desentendeu com 7 mulheres diferentes. Homem, os caras com os quais ela se desentendeu Eu acho que eu ia até eram ser meus com todas. amigos. Então Eram você seus pensa, dentro do programa, sim. Então, tipo, aí? você acordava de bem com a casa, né, com seus aliados ali, tudo, e ia dormir já perdendo um aliado, já envolto numa confusão. E homem evita isso ao máximo. Eu acho porque a gente não vai ficar fazendo picuinha, essas coisas, senão a gente vai sair no braço. Homem é assim, a gente vai sair na mão. E mulher fica aquela coisa, criando coisa, e a gente fica aqui, não vamos entrar nessa, porque vai ficar chato. A gente evita isso ao máximo, porque por sermos homens, talvez a gente tenha uma outra forma de resolver as coisas. Não, que é o certo. Ruim. Não, acho que é até ruim. Ainda mais o perigo que isso é na televisão. Você vê que a maioria daqueles embates mais agressivos. Vida, né? Quanto mais se puder ponderar, é melhor. Exato. Mas é que mulher tem algumas coisas que a gente não aguenta. Não deixa passar, né? A gente bem que tenta, né? É. Vai ficando mais madura, a gente vai evoluindo e tem coisas que aí a gente vai deixando de... quer saber? Não vale a pena. Sim. Mas aí eu acho que tudo é um processo, né? Mas entre nós eu sou o mais calmo mesmo. Mas aí entre o casal, você tem ciúmes dela? Tenho. E aí, vem um cara, tipo, sei lá, você tá vendo o cara dando em cima e tal, você é tranquilo assim também? Eu sou tranquilo até um Sério? certo Ele ponto. é? Mas também não sou de fazer barraco, de fazer grosseria, estupidez, não. Não, barraco não, mas você tá vendo o cara tá dando em cima da sua mulher, você não faz nada? Não, a gente tenta sair, mudar de lugar, ir para outro canto, sair de perto. E se não tiver jeito de sair de perto? Se não tiver jeito, aí eu vou conversar com ele, né? Você vai? Não tem Meu jeito, amigo, né? hello. Tipo, por favor, né, cara? já Tá fez bom, né? isso? Já. Já? Já. O cara saiu? Teve que sair, né? Foi saído. A cara dela. A cara dela. Vocês têm cara de calmos, assim. Acho que foi Só ele que é calmo. Eu não sou nem um pouco calma. Você melhorou com os anos? Melhorei Você era... muito. Eu era muito mais estressada, né? Sim, nunca prejudiquei ele no trabalho dele. Em shows eu nunca fiz barraco pra todo mundo ver. Não dá. Eu deixaria pra fazer... Em Eu casa. fazer no carro, em casa, mas na frente dos outros, Concordo. nunca, porque eu não vou dar palco para as pessoas ficarem vendo. Eu, né? eu acho muito feio também. Hoje o cara fica mandando direitinho na internet, Sim. postando. Ai, preguiça de gente assim. Pessoa mais evoluída, vem cá, ó. Vamos aqui. Vamos falar nós dois, Sim. né? Eu detesto falar da minha vida na frente dos outros. Tipo, a gente tá brigando. Você viu que ela é assim? Ai, coisa feia, Sim. coisa de moleque. Eu também acho. E a mulher também, ficar ligando pra mãe, pro pai, pra amigo, Não, sabe sei que eu lá. não consigo entender por que liga a câmera do telefone. Porque a gente gosta de ver vocês. Não, liga Não, pra pra se filmar, filmar brigando. falando de alguém, depois Que uma às vezes- treta. pessoa. Sim. Também Depois, acho. meu amigo, eu não Preguiça. conheço um que depois não se arrependeu, que depois eu voltou acho com a feio. pessoa e ficou esse vídeo aí no passado. Palhaçada. Eu nunca faria Ninguém isso. te perguntou nada, você Posso pegou falar? o telefone e você se filmou, Que meu. preguiça. Que preguiça, né? E quem se filma chorando? Ai, vai acabar. Ah, não. Nossa, eu detesto. Só é pior do que Nossa, quem se filma dormindo. Gostei de você. Tira Eu uma também. foto deitada Ou aqui. no banheiro, né? Sentado. Ah, não, gente. Ridículo. Tudo ridículo. Não, se Preguiça. filmar chorando, não, Eu acho que gente. o ser humano tá muito sem noção. As pessoas estão muito sem noção. Val, não consigo Perderam o senso. O dia que a gente tava nos Estados Unidos, a gente foi passar uma tarde num parque da Disney, caiu, o Instagram bugou. No mundo inteiro. E aí ninguém conseguia subir vídeo e fazer gracinha, né? E aí que de bom. lá Meio de influenciadores. saímos pra jantar com um grupo de pessoas e influencers assim, e a gente na pizzaria, um papo bom demais. Daqui a pouco alguém falou, voltou o Instagram! Acabou a conversa. Acabou a conversa. Acabou, as pessoas se transformaram. Ai, preguiça. E, meu, acabou. Não teve mais jantar, ninguém bateu mais papo. Daqui a pouco tinha uma pessoa fazendo quadradinho enquanto passava não. pizza, o outro fazendo
Você sabe que lá, Eu falei, lá, não, lá gente, em, que lá em preguiça de casa, vocês, cara. a gente tem que se monitorar, porque isso aqui é um vício, né? Sim. Então, tipo, eu tô administrando a minha transportadora, minhas coisas, minhas empresas, eu tô aqui no telefone, né? Pagando, não tô vendo Instagram, entre aspas, né? Eu tô pagando, eu tô vendo, eu tô falando. Mas aí eu comecei, falei, gente, pode parar com essa porcaria aqui, que esperem. Na hora do almoço, vou sentar na mesa, falar, o amigo também, fica lá. Falei, tira o telefone. É a melhor coisa, Eu vou né? pesquisar. Falei, não, depois você pesquisa. Vamos conversar? É. Porque com meu filho. Gente, você não tem mais conversa. A pessoa tá lá comendo, para pra ver o telefone. Sim. Não, tá muito chato hoje em dia. Vai nos restaurantes. Ó, um restaurante chiquérrimo, vai, fazano. Tô vendo um casal. Tô lá com as minhas amigas. Eles não tocaram tocaram 5 palavras, foram muito. A mulher. O cara. Minha filha, não tô entendendo. Você vem no restaurante fazer o quê? É o O que mais você vai fazer no tem restaurante, hoje, né? então? Ai, preguiça. O povo tá tenho muito eu surtado. tenho uma opinião que é a seguinte, é que difícil até falar isso, porque às vezes a gente acaba fazendo Pode falar. sem perceber. Val, na palma da sua mão você tem todos os seus amigos que estão a não sei não quantos dá na quilômetros de palma, distância. Não, eu digo assim, na palma da sua mão, no sim. telefone, você, cara, são assuntos, piadas, vídeos, e às vezes aquilo acaba te entretendo mais do que uma conversa que teoricamente seria mais cotidiana, né? Exato. Então é meio que uma concorrência às vezes desleal. Tipo assim, o papo tá ruim pra caramba aqui, meu, só risada, papo Mas bom. então não vai, né? Não, calma, é aí que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar. A gente tem que saber filtrar isso, entendeu? Se eu vou sair com um Porque amigo que ele é hoje, chato, então eu prefiro Com o não ir. entretenimento, o acesso ao entretenimento que a gente tem hoje, você vê, minhas filhas não veem televisão, cara. Que loucura. Esses dias eu cheguei na minha casa. Não, é só Netflix. Cheguei na minha casa, só... tava um Só silêncio. no telefone. Silêncio sepulcral em casa. Eu falei, Não, lá eles gente, vê série também, jogo. Sim. Ufa. elas nem ligam a televisão. Que loucura. Não ouvem música. Aqui já tá. É tudo aqui no fone. Verdade. Já no Bluetooth com vídeo que você fala, meu, que loucura. Mas tem que tentar, tipo, incluir, tipo, nas horas pelo menos na mesa, Sim. não usar o telefone. Na hora do almoço eu peço. Não, Pelo menos pra gente pelo poder ter uma menos. conversa, saber como Seja foi no quem dia da for com escola. seu filho, eu falo, Vitor, tira. Eu falo pro meu wake. Não, o wake ainda vai pouco pra mesa. Quando ele vai, pode tirar. Porque senão você não consegue, fica muito chato. Aí você vai convidar uma amiga pra almoçar. Tudo bem, um pouquinho, uma coisa urgente, mas senão você fica só ali, por que você vai? Perdeu a graça. Agora, como é mãe e pai de adolescentes, deve ser difícil, 2 meninas, né? Deve ser difícil, porque ele tem cara de ser ciumento também das meninas, a gente tava falando aqui. Como é que faz? Já tá com o namorado? A A minha Nicole mais velha- vai fazer 3 anos já que ela tá namorando o Luiz, uma graça de menino, A né? minha mais novinha perguntou, há um ano atrás ela perguntou, quando eu vou poder ter um namorado pra ele vir aqui comer o seu churrasco. E ela sabe. Eu vou te falar que E a não é mais fácil. nova, viu? ela tem 13 anos. Aí eu falo, porque a mais velha quer fazer medicina. A mais nova, sabe o que ela quer ser? Esposa troféu. Ela vai matar você que você tá falando isso dela. É sério? Sério, eu não sabia nem o que Ah, não era sa- essa expressão. Ela não sabe o que tá falando. Não, eu não sabia nem o que ela era. tá, Ela ela foi tá me explicar. brincando. Na verdade, a nossa mais nova, ela já falou que quer ser tanta coisa que é até divertido de ver ela falando mais essa, esposa troféu. Porque ela já falou que quer ser confeiteira, ela adora Normal, cozinhar, nessa ela fase, se eles interessa pra fazem caramba. de tudo, né? Veterinária também já vi ela falando que queria. Ela falou que queria ser pizzaiolo um tempo atrás. Mas você sabe que a minha mais velha mesmo namora, ela tem 17 anos. Eu prefiro ela namorando né? do que na rua aí, nessa bagunça que tá aqui em São Paulo, É nessas verdade. vida louca. Verdade. Eu prefiro em casa do que ficar aí nessas festinhas que a gente não sabe nem o que acontece. Daqui a pouco, né? Vovô, né? Não, daqui a pouco não, Pô, calma. Val, assim eu vou tomar a garrafa de champanhe toda aí Tô pra brincando. me Calma, acalmar. calma. Vamos mudar de assunto. Nina, sendo sobrinha de Carlinhos Cachoeira, isso já te trouxe alguns julgamentos e cobranças? Não, nenhuma. Graças a Deus, assim, a gente... eu amo meu tio, amo a família que eu tenho, amo. A nossa família lá em Goiás, a gente é muito unido. E quando eu entrei no Power, eu pedi pra não ficar tocando nesse assunto, porque é um assunto delicado, porque eu sou apaixonada, eu sou, assim, louca na minha família. Então, já passei por algumas situações aqui em São Paulo de ficar escutando a pessoa falando e eu ir lá e brigar com a pessoa, que não é bem assim o que você escutou no jornal. Sim. Mas, De boa. super. Que bom. E Felipe, você não participou da volta do Bros em 2016, nem do reencontro de 20 anos em 2023.
Por quê? Foi uma opção sua ou eles não te chamaram? Não, me chamaram, mas foi uma opção minha mesmo, por conta disso que eu te falei. Já trabalhei tantos anos em grupo que se não for uma coisa pontual, digamos assim, para isso eu voltaria talvez. Fazer 8 shows nas 8 principais capitais, não sei. Agora Não para teve nenhum problema com eles, tipo, saiu de boa. Não, de boa. O problema para mim é voltar a ser de uma banda, Entendi. sabe? Hoje Isso você não se vê mais hoje eu assim. quero ter o domínio sobre a minha agenda, né? Tomar melhor, né, conta do meu tempo com a minha família, os rumos das músicas que eu quero fazer, sem ter que ficar, né, passando pelas votações que eu já citei aqui, ou Sim. aquela, sabe? As decisões, Essas decisões tomadas em grupo. Não, eu acho que para trabalhar em grupo eu já doei Já deu. boa parte da minha vida. Mas nada me impede de, né, um trabalho bem especial, montado, sim, de um trabalho bem repente. montado, bem produzido, dirigido. Eu não, Qual foi não o vejo show, nenhum assim, tipo de mais problema. difícil que você já fez? Difícil? Alguns, Val. Não, tipo, o mais perrengue que você passou, assim, que foi... Ah, diversos, viu? Som que não funciona, microfone falhando, tomando choque. Ah, muita coisa. Teve algum que te marcou muito, assim? Difícil. Difícil ou um perrengue, uma situação você caiu? inusitada. Tomar tombo cair do palco, por exemplo, já Vira caí. muito meme, né? Já tomei Mas se alguns machucou? tombos. Machuquei, não quebrei uma perna porque foi Deus que não pediu pra não quebrar, mas estava tocando num carnaval de rua. E aí o palco, na frente do palco, eles colocaram umas caixas, geralmente de grave. O grave eles Sei. colocam no chão. Sei E como as é. caixas com mais agudo são Nossa. penduradas. E eu achei que era piso. E eram caixas de som. Eu pisei no meio entre elas, assim. E E tipo... foi horroroso. Nossa, imagina. Foi horroroso. Fiquei com um roxo na coxa, sei lá, numa cor próxima da sua bolsa. E tipo perrengue, assim, de não receber. Ah, muito. Tô passando por isso agora. Isso aí Ixi. acontece quase todo final de Quem tá semana. devendo pra você que eu vou cobrar aqui no Hello Val? A informalidade, infelizmente, ela acontece bastante no nosso segmento, né? As pessoas às vezes... Mas não recebe antes? Então, o certo é você receber antes, dependendo do estágio que você tá de carreira, ou enfim, da negociação que você conseguiu, você recebe 100% antes, 50% antes, e às vezes... Às vezes- vezes você confia, às vezes... E às vezes são contratantes ou parceiros locais que você confia, você nunca teve qualquer tipo de estresse parecido, mas que um belo dia você é sorteado. Agora você foi? Ah, nossa, há um mês atrás eu tive uma data em um show em Gravataí que está uma luta aí pra Você fez o receber. show, o cara não te pagou? Não cheguei nem a fazer. A gente chegou aí a Gravataí e peço até desculpa aos fãs de Gravataí. Infelizmente esse show não aconteceu porque a gente não recebeu. E aí não tinha como subir no palco também. Mas não aconteceu só comigo, nesse show Mas quem te específico. contratou? É público ou é tipo particular? Não, particular não, uma festa, né? O cara fez uma festa, alugou um espaço, um clube. Então, é uma pessoa, não Mas é uma não era- prefeitura, não é, exato. é uma Mas eu pessoa. digo no sentido de não ser um show privado, um casamento, Ah, né? sim. Uma festa ali com Era, uma família. era uma festa, Era uma mas era balada. uma pessoa, entre aspas. Mas acontece pra caramba, infelizmente, né? Que Infelizmente. feio, né? E muitas das vezes a gente sobe no palco e respeita o público, né? Porque o público não tem nada a ver com isso, pagou ingresso, Claro. né? Já também Mas aí já não é sua subimos- culpa, né? culpa É sua. que nesse dia não tinha, né? Logisticamente falando assim, não tinha como a gente nem subir no palco. Que E chato. foi chato, porque a gente acabou não se apresentando. Tinha um outro artista também nacional nessa mesma noite que não se apresentou. E a galera, o que eu sei é que depois o público Eu invadiu o imagino. bar, Sério? pegou coisa pra levar pra casa de raiva. É, porque também eu ficaria frustrada como fã também, né? É muito chato. Tem algum cantor, assim, que você gostaria de cantar, de fazer um dueto, seja Fazer um brasileiro, ou americano, enfim, Ah, sim, internacional? eu espero minha vez aí. Tô na fila pra gravar com o Alexandre Pires um dia. Ah, eu sou- acho ele Eu maravilhoso. sou muito fã Mas dele. ele não parou de cantar? O que aconteceu? Eu não vejo mais ele em nenhum lugar. Não, ele tá aí. Tem o Baile Mas do na Nego Velho, que é um mídia, né? baita show que ele Na faz. mídia, eu digo assim, com música nova. Eu não sei se talvez seja esse o perfil que ele tá buscando hoje. Ou ele talvez nem precise, talvez, né? Ah, mas São cantor tem tantos que sucessos. Não, mas ele faz show Ele todo final de fez, semana. Acabou de gravar um DVD Eu digo incrível, na hein? mídia, lançamentos, assim, a gente não vê mais música dele novas, assim, Eu né? acho que. Sabe o que tá faltando mesmo? Programas de TVs bons Também. pros artistas irem. Seu musical, Raul né? Gil, beijo, seu Raul. Nosso programa lá era ótimo, porque ele Sim. dava valor, né? O seu Raul, ele levava todos os artistas. Nossa, o Felipe já foi muito no Raul Gil. Muito. Já. Aí você quer cantar com ele, então? Fazer um Gravar dueto, com ele seria um fazer- sonho, né? É? É, seria um sonho, porque desde criança, quando eu comecei com esse negócio de música e o Eu samba, adoro a música eu dele canto também. pagode na noite desde os 14 para 15 anos. Então, sempre foi um ídolo que eu E tive. cantora? Tem alguma? Cantora tem. De bate pronto assim.
Tem várias grandes cantoras, né, no Brasil. Mas qual você desejaria cantar? Não sei se tem alguma que eu desejo em especial gravar, assim, sabe? Como assim? Fala pra gente. Não, Como assim? Nós estamos sinceramente, sendo... Olha não, aí. porque são diversas, mas é que o Alexandre era um sonho, é um sonho que eu tenho por ter me inspirado a É o que querer te levou cantar. a cantar solo e também ter Mas sua carreira. cantoras tem diversas aí que seria um prazer gravar juntos. Mas Cantoras que tem cantora uma de samba tem alguma solo, assim? samba, Não, solo. né? Que eu conheço, acho que não. Essa cena de cantoras de samba cresceu pra caramba nos últimos tempos também. É engraçado falar disso, mas Mas é um bom ponto. Não lembro, tipo, Tem de várias ter uma... boas cantoras, muito boas. É que você falou agora de alguém, eu pensei aqui, alguém que eu acho que tem um timbre bonito. Eu lembrei da Lauana Prado, por exemplo, que ela tem um timbre rouco, assim, que eu acho legal. Seria legal Alcione, gravar por um dia exemplo. juntos. Pô, Alcione aí é... Ah, eu fui em vários shows céu, né? dela. Ela é que voz que a mulher tem, né? É. A mulher já acorda. Acho linda a voz dela também, maravilhosa. É verdade. Né? Seria Alcione, demais, ó. seria demais, Hello, meu Deus, vamos dar seria hello. demais. Vou chamar a Alcione aqui, vamos convidar a Alcione aí, Dani. Hello, hello. E olha, que delícia, eu falaria até amanhã com vocês. Que conselhos vocês dariam para casais que trabalham juntos e enfrentam a pressão aí das redes sociais ou pública ou, enfim, o casal em si, né? É difícil o relacionamento. Imagine você ainda cantor, famoso, esses realities que vocês participam, deve ser fácil manter aí, né, a cumplicidade, relacionamento. Vocês têm as filhas que ajudam também, mas deve ser difícil, hein? Eu acho que o principal que a gente tem que ter, independente de religião, é Deus. Deus estando em casa, supera qualquer coisa, supera qualquer crise. Porque hoje em dia, o casamento tá descartável. As pessoas casam, ficam um mês, um ano. Ah, não deu certo, mas você nem fez dar certo. Não fez dar certo. É isso aí. E ainda mais quando envolve criança. A criança, eu acho que não merece, sofre né? muito. Com certeza. Então, tendo Deus em casa, tendo paciência, porque eu e o Felipe mesmo somos pessoas totalmente diferentes uma da outra. Mas tendo paciência, tendo cumplicidade, né? Eu acho que é o amor, aí né? Respeito. O amor, respeito. Mas você falou uma coisa muito importante. Quando você não tem Deus em qualquer coisa na sua vida, principalmente um relacionamento, tá fadado ao insucesso. Em tudo que você faz, né? Deus é tudo, né? As pessoas não falam sobre isso, que fala quando a gente... Gente, é importante você falar, porque se você não tem Deus no seu coração, dentro da sua casa, o que te dá, sabe, o que te ampara nos momentos difíceis, que todos nós, como seres humanos, nós temos nossos momentos difíceis. Num relacionamento, então, você conviver com alguém é difícil, né? Porque são pessoas diferentes. Eu tenho filhos gêmeos, que são a água e o vinho. Então, em casa eu vejo a diferença. Se você não tem Deus para dar aquele momento de bons e felizes, mas aquele momento também que você tá, sabe, sentindo... Porque a gente tem, né? Eu falo que às vezes até incondicional do ser humano, ele não consegue ver o seu sucesso, às vezes incondicionalmente dele. Não é nem que ele seja mal. Então você tem que se apegar muito em Deus, em tudo que você faz. Tem que cuidar muito do lado espiritual da gente. Né? Muito. Muito mesmo. E é legal falar disso. Eu falo muito aqui, que quando eu vou na igreja, enfim, eu posto lá a palavra, não importa a sua religião, né? Eu faço lá a palavra de domingo, lá no Nossa Senhora do Brasil. Eu sempre posto ali, porque isso me dá paz, isso me ajudou muito. Me ajudou muito na minha vida, em todos os momentos que eu passei. E ajuda, gente. Quando a pessoa não põe Deus à frente de tudo, é complicado. Eu acho que e aí a paciência, né? Pois é. E você? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que vocês mataram a pau, é bem isso. Mas você tendo Deus como o pilar da sua vida, você tem paz de espírito para encontrar soluções, encontrar felicidade no pouco, que é uma coisa que é importante que a gente tenha essa consciência. Ser feliz com o que a gente tem, ser realizado com aquilo que a gente tem. Ser grato pelo que você tem, também, né? As pessoas... Também. Não importa o que você tem, às vezes é pouco para você, às vezes é muito para o outro. Eu acho que é se sentir feliz com o que você tem. Eu falo sempre isso. Quando eu digo ser feliz no pouco, é bem o que você... Talvez você tenha usado as palavras melhor do que eu, mas é ser feliz exatamente com aquilo que Deus te proporcionou. Naquele momento, ter saúde, só de acordar todo dia, você, né, ter uma vida plena. É o que eu peço para Deus todos os dias, é saúde, trabalho. Filhos, né? Graças a Deus, saudáveis. Isso aí, todo mundo com saúde na nossa casa, não tem bem maior, não tem patrimônio maior. No dia que você perde qualquer coisa que te tire desse lugar, sua vida muda da água pro vinho e eu acho que as pessoas não têm consciência disso, né? Só depois de você viver isso, ter um caso
né, próximo de alguém que você ama, para você dar valor nesse tipo de coisa. Para dar valor, né? Exatamente. E os anos também, a maturidade, as vivências que a gente vem né, tendo ao longo de toda uma vida vão te moldando nesse sentido. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente não dá esse devido valor a esse tipo de coisa, né? Mas como você pediu um conselho, baseado no tempo que a gente tá juntos, eu acho que é isso. Se você tiver isso como um alicerce da sua vida, você juntos, né, enquanto casal, mas separados também, né, você enquanto uma pessoa solteira, mas que coloca Deus como centro, a gente pode superar qualquer coisa. Exatamente. Te ajuda a superar tudo. Eu falo assim, desde criança, a gente tem que falar até para os jovens, eu falo para meus filhos isso, eu falo para eles, assim, fala e faça a educação deles, né? Eu não dou moleza para eles, não. Eu falo assim, não importa onde você esteja, pare de reclamar, tente fazer o seu melhor em tudo. Tipo, meu pai, quando ele não gosta da entrevista, o Rodrigo Faro, quando foi lá para Paraná fazer De Volta ao Passado, né? Ele falou uma palavra que eu nunca esqueci, ele me chama de Tata, né? Uhum. A Tata sempre tinha uma palavra boa. Em todas as nossas necessidades, dificuldades, eu não reclamava. Tipo, tava um sol, embaixo né, trabalhando na roça, aquele calor, E aí eu falava, não, pai. Aí lá, trabalhando, cansado. Eu levava água, levava uma comidinha, né, o almoço lá. Aí ele tava lá cansado. Tipo assim, eu não tava reclamando eu estar ali trabalhando, entregando. Falava, não, pai, vai estar um ano bom, vai dar uma safra boa. Então, sempre eu acho que você tem que ter uma palavra boa. Eu sei que é difícil, mas se você para de reclamar e ver as coisas pro lado bom, eu falo que eu sou feliz sempre. Posso estar tomando uma cervejinha lá com meu pai, ou uma água, uma pinguinha que ele gosta, ou eu posso estar no fazano tomando uma Cristal, entendeu? A felicidade não é o que você tem. A felicidade é o que você tem no seu coração. Aí você tem que fazer do seu melhor naquele momento, né? Boa. E o casamento, o relacionamento, é igual você falou, hoje em dia o casamento tá assim... Tipo, coisa normal. Você vai na padaria, passa um enjoo do pão, para um mês. É verdade. Fica um negócio... Descartável, né? E não é assim, né? E é um caso que separa, assim, 50 vezes. A gente precisa da família, a gente precisa do outro. Sim. Ninguém é feliz. Mentira, tem pessoas que são felizes. Cada um é feliz do jeito que quer, mas ser feliz, você compartilhar é muito melhor, é mais... Não sei te explicar. A felicidade parece que é maior, é mais plena. Sim. Né? Então é importante, sim, a gente dar valor às coisas, né? Ao casamento. Sim. É claro que tem uns que não tem como. Separa, tudo bem, mas não pode levar essa coisa que é casamento, se não deu certo, vai separar, casa 10 vezes, não pode não, né? Aí... Acho que o perdão, né, as pessoas têm que aprender a perdoar e pedir... Seguir, né? A pessoa não segue, fica lá perturbando o outro, né? Tem umas coisas que são, parece que um karma, como diz o padre. A pessoa separa e o outro não larga, né? Mas deixa eles lá com os karmas, que a gente segue caminhando a vida e bem, não é assim? Mas eu fiquei feliz de ver a história de vocês, 20 anos juntos, é uma vitória. Sim. Duas filhas, é uma vitória. São pessoas bem-sucedidas no que fizeram, não importa que passaram, estão juntos. Eu acho que o casamento... E são felizes. Porque dá pra perceber que vocês são felizes. Não tipo mentira, entendeu? Já passamos por muitas coisas, né? Altos e baixos, mas a gente pega na mão um do outro e vai, né? Sempre juntos, caminhando juntos, né? Falando de casamento, Felipe, muitos aqui, né? Muitos na internet, né? Dizem que a edição do Power Cup prejudicou vocês. Você sente mágoa disso? A Adriana Galisteu, pela forma como ela conduziu o programa, especialmente no episódio tenso que você não teve direito de resposta. Essa é a última pergunta, né? Porque eu nem gosto dessa Galisteu. Não, essa pergunta se refere a justamente esse episódio que a gente comentou na final do programa. Teve um grande bate-boca. E em um desses bate-bocas, tipo assim, ela jogou uma no ar e chamou o comercial, e quando voltou, já não teve como eu voltar naquele assunto. Ela jogou no ar? Deixou um negocinho no ar, tipo assim, se eu sou um personagem, eu sou o que eu mostrei no programa, assim, de uma forma que eu não gostei, até porque, como eu disse, foram 2 meses no ar, a gente ficou 73 dias confinados, não tem como você ser um personagem 73 dias na nossa participação, entendeu? E por causa de um episódio, de uma discussão que... nem vem ao caso voltar, mas qual ela nem sabe, sabe? Aí por causa... O que eu entendi, assim, de tudo? Pra dar mais ibope... Ela quis dar uma... Não digo ela, porque às vezes ela tá cumprindo, ouvindo... mas ninguém manda eu falar o que eu não quero, não. Manda eu falar aqui, ó, que eu falo...
Mas a gente A sabe Adriane que tem Galisteu, gente que eu faz, né? participei de um programa com ela na época do Mulheres Ricas, e ela é maldosa sim. Eu almocei com ela no Gero, antes do programa dela, eu falei, olha, a única coisa que eu não quero falar é sobre isso, que era da minha família, dos meus filhos. Depois eu fui no programa, ela foi... Aí eu encontrei ela de novo, falei, sua cobra, né? Eu já tinha falado na internet, falei, essa é falsa, mentirosa. Eu fui lá na direção lá e reclamei, chamaram ela lá, inclusive. Aí ela veio e falou assim, ai, Val, foi o diretor. Eu falei, então se o diretor mandar você fazer, você sabe muito bem o que, né? Eu não vou falar, todo mundo já sabe. Você faz de novo, querida? Não, né? Então é mentira, porque se eu tô apresentando o programa, se o diretor falar assim, ô Val, fala agora, sei lá, calma isso, eu não vou falar não, fala de outra forma. Então acho que ela quis ser... Só pra te ela é contextualizar, maldosa assim, mesmo. tava um puta de um bate-boca horroroso na televisão, as famílias da gente todas assistindo, porque era a final do programa, né? E aí, como Ela eu foi já te falei, maldosa. Val, assim, ó, eu tenho meu limite, entendeu? Pô, tem coisa que não se fala na televisão, não se leva pra televisão, por mais que vá dar ibope, mas eu tenho esse filtro. É. E infelizmente... Mas é ser do bem, Tem né? gente que não tem esse É. filtro e vai e beleza. Mas a pessoa que geralmente não tem filho, não tem um patrimônio em conjunto que se der errado o casamento vai ter que perder tudo. Não tem nada a perder. E eu, cara, e essa galera que faz tudo pela fama, tudo por holofote, essa galera existe pra caramba. O que mais tem tá, hoje? e tá tudo certo. Cada um Mas segue sua vida com seu karma. eu tenho meu limite. Nesse dia, nessa grande discussão, nesse bafafá, virou um circo, cara, que eu falei, gente, tá feio, vocês não estão pensando, né? Tá feio, gente, isso aí, eu não vou participar disso. E eu senti que a coisa foi levada pra um caminho pra que Prejudicar, você prejudicar, falasse. E eu fiquei naquela, tipo, eu não vou entrar nesse circo aí. E acabou que Entendi. a gente foi meio que fritado nesse dia, porque o outro lado falou pra caramba e a gente, mesmo tendo pedra pra atacar, Mas às vezes é melhor ficar quieto. é melhor ficar quieto. Mas que às vezes, eu acho que o programa tinha que ter alguns limites, né? Entre aspas. Você não pode fazer tudo pra audiência. Os limites que prejudicar uma família, prejudicar o caráter. Acho que tinha que ter algumas coisas assim, né? Se Infelizmente. tratando do Power Couple, Mas eu não é acho, só. eu acho complicado, assim, né? Eu tô falando do formato do programa, porque ali misturam casais que são realmente casados com casal de namorado, casal que nem casado tá, mas se Pois juntou é. só pra participar e pegar esse cachê. Pode ficar E aí o que acontece? O famosinho, casal que nem casado não tem filho, vai lá, meu amigo, né? e faz se o dane, que... vai fazer um O outro que tem pampeiro. 40 anos de casado, com os filhos assistindo, o limite já é diferente. É. Aí numa discussão, esse aqui fica grandão, falando um monte de groselha na sua cara, e você aqui com sua família, você fica aqui, não vou entrar numa discussão dessa. Já ficou desigual. Aí pro público esse aqui é uma planta, esse aqui nossa, eles falam mesmo, que incrível, né? Que sejam os vencedores. Mas aí o público não pode ser uma manada, né? Onde o boi vai. Cada um tem Mas que é o pensar, né? Usar esse cérebro. Pra que você tem cérebro? Mas é o perfil Hello. de gente que assiste, essa galera quer ver sangue, digamos assim. Né? Eu nem até entendo eles. Mas depois, né? O tempo mostra, né? Sim. Pois é. Mas é uma pena que... Aí eu digo assim, eu tô apresentando um programa, eu não levaria tudo ao pé, tipo, pra ter os 5 minutos a mais de fama, entendeu? Porque aí eu não faria isso. Eu acho que até pra apresentar tem que ter alguns critérios. Então, ela é falsa mesmo. Ela combina aqui e depois ela vai ali, entendeu? Mas cada um com o seu carro. Gente, eu adorei! Hello! Muito sucesso, viu? Na sua Obrigado, carreira, pra vocês. Adorei Obrigada. conhecer a história de vocês. E eu tô de acordo com ela. Ela fez bem te defender lá. E que venham mais programas que a gente quer ver vocês, tá? Amém. Me convida pro Obrigada. próximo show de vocês. Assim que tiver uma Tá data bom? aqui em São Paulo, te Hello, convido Val sim. vai ficando por aqui. Não tenho nenhum processo, não, depois desse. Tchau, gente. Obrigada. Hello, hello.